Olá, muito boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Vou gravar o vídeo por aqui mesmo, porque o outro aplicativo está dando bastante problema. E aí, se tiverem algum problema de áudio, de vídeo, aí vocês me avisem, por favor, tá bom? Bom, como vocês sabem, aqui nós estamos aí dando continuidade à nossa playlist O Evangelho no Lar. Aqui, como vocês podem ver, hoje eu estou bem cansadinho, né? Tô um pouco debilitado aí em função de um ataque de sinusite muito forte que eu tive. Não sei se é gripe, eu não sei o que é. Mas enfim, isso não vai me tirar o ânimo de fazer minha prece, né? Como vocês sabem, aqui a gente faz prece regularmente. E como a gente sempre usa esse livro aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, como livro referência, tá aqui todas as vezes. A gente também tem lido esse livro aqui na sequência, Cirurgia Moral, do João Nunes Maia, né, pelo Espírito do Lancelin. E esse aqui a gente está lendo na sequência, né, ou seja, cada dia a gente lê um capítulo, e os outros a gente vai sorteando leituras. Aqui, ó, nós temos esse livro também que a gente usa, né, Mensagens de Amor e Autoconhecimento, que é bem legal também, porque dá uma ideia de comportamento, né, comportamento moral, social, enfim, emocional também. Minha voz está quase não saindo, vocês estão percebendo? Tá bem estranho, né? E como a gente fez uma modificação agora há pouco tempo, eu fiz no formato dos vídeos, então o que está acontecendo é que eu não estou fazendo mais aquele processo de respiração, né? Eu já entro direto na prece e sempre realizo essa respiração antes, né? Enfim, vamos lá então. Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de prece, oferecendo algo de nosso aos nossos irmãos mais necessitados. Possamos ter um pouco de paz, de amor e de boas vibrações. Que vós, os bons espíritos, continuem nos orientando e abençoando a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Página 200. Cuidar do corpo e do espírito. Georges, né? Espírito Protetor, Paris, 1863. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de se cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceda as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma situação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado, e que devam fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes. Dessa confrontação, torna-se inevitável buscar seu ajuste equilibrado em ambos, sendo que o segredo está em achar esse equilíbrio.
aqui dois sistemas se defrontam: os dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que negam a alma. Dois sistemas igualmente constrangedores, tão insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas grandes correntes de pensamento, há um grande número de indiferentes, que sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem se divertir. Onde, pois, está a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria inteiramente sem ser resolvido se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, demonstrando-lhes as reações que existem entre o corpo e a alma, comprovando que são necessários um ao outro e que é preciso cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis o vosso corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado é pelos acidentes que causa. Sereis por acaso mais perfeitos se ao martirizar o vosso corpo continuardes egoístas, orgulhosos e sem caridade para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Ela se encontra nas formas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o e subjugai-o, humilhai-o, dominai-o. Este sim é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus, o único que conduz à perfeição. Meu nariz tapou completamente. Estou conseguindo respirar por ele. Enfim, o que comentar dessa leitura? Todas as vezes que a gente, de certa maneira, puxa uma... Enfim, dá uma ideia da importância de se questionar tudo que a gente lê, é justamente com um objetivo para que cada um possa encontrar o meio termo, né? Por exemplo, quando você vê um esportista que há muito tempo, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o Oscar no basquete, por exemplo, né, que foi um dos maiores cestinhos, acho que foi o maior cestinho que o Brasil já teve, né? Ele conta na história dele que por muitas vezes acabava o treino e ele ficava treinando cestas e mais cestas e mais cestas, até que ele, né, num dado momento da carreira, ele era craque em fazer cesta, porque ele treinava tanto, mas treinava tanto que ele ficou bom, né? E ele fala isso em várias vezes, eu já vi ele falando isso. E aí o que acontece? O que eu quero dizer com isso? O equilíbrio perfeito da espiritualidade, vamos chamar assim, né? Seria a gente, obviamente, treinar também esse corpo e essa consciência para aprender a lidar com o corpo. Porque assim, o corpo ele está dentro do sistema de densidade dessa dimensão. Então, obviamente, ele tem as necessidades dele, tem os anseios dele, e tem as limitações dele também, né? E justamente quando a consciência vem aqui habitar esse corpo nessa dimensão, é muito necessário que essa consciência também aprenda os limites desse corpo e aprenda a respeitá-lo naturalmente. Aprende que, por exemplo, não dá para não tomar vacina. Se não tomar vacina, vai ficar doente, entende? Né? Então, é muito importante que a gente compreenda também essas limitações do corpo, porque faz parte do sistema físico e está tudo certo. Da mesma maneira, né, o corpo também, na maioria das vezes, não consegue acompanhar a leveza, vamos chamar assim, né, de maneira fácil, de maneira mais simples, a leveza do espírito, da consciência, né, que pode habitar em qualquer lugar, pode vibrar em qualquer lugar, né? E onde está o equilíbrio disso? O equilíbrio está justamente em a gente, como é que eu digo, na medida do possível, conseguir ficar bom nisso, ou seja, conseguir aprender essas habilidades passando pela vida, né?
Então, por exemplo, vão existir necessidades do corpo que tem que ser atendidas, não tem jeito, né? E obviamente não dá pra gente martirizar um ou outro, né? O grande dificuldade, o grande lance, na verdade, é aprender a lidar com isso. E obviamente você não quer que uma pessoa com pouca experiência nisso possa conquistar grandes proezas, fazer grandes proezas. Não vai conseguir, tá certo, vai errar várias vezes, né? E aí naturalmente ela vai ter que investir nesse aprendizado. E como é que vai aprender? Vai aprender errando, não tem outro jeito, né? Então quero dizer para vocês isso, né? Que assim, não dá pra gente querer se cobrar demais. A gente tem que, na medida do possível da sua evolução, tentar fazer coisas que façam bem tanto para o seu corpo quanto para a sua consciência, principalmente para a sua consciência, né? Mas, como eu já disse, entendendo que existem as limitações do corpo, as ansiedades do corpo, as necessidades do corpo, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso é uma coisa muito importante, né? E não achar que já de primeira vai acertar e vai dar tudo certo e vai ser maravilhoso, porque não vai, né? A gente tem que treinar isso, é uma coisa treinável, né? Eu não sei se foi pelo incenso que eu acendi aqui do lado, mas provavelmente né? Eu piorei muito, mas nós vamos chegar lá, vamos chegar com força. Né? Aquela história, né? O corpo pode estar combalido um pouquinho, mas a gente não pode deixar o ânimo se abater, né? A gente pode deixar bater o nosso ânimo, a gente tem que seguir em diante. Vai respirando pela boca, vai do jeito que dá, mas vai. Tá certo? Vamos aproveitar essa oportunidade, então, fazer uma prece. Eu gostaria de fazer uma prece pelos espíritos desencarnados, né? Eu estava pensando hoje, né? Eu fui acometido por uma sequência de vídeos de um assassinato de uma menina da minha cidade natal lá, e fiquei pensando sobre isso, né? E fiquei com vontade, enfim, de pedir pelos espíritos desencarnados, né? E é engraçado porque, por exemplo, a leitura falou também de cuidar do corpo do espírito, e nem eu tô doente também, né? Então vamos pedir uma prece pelos nossos irmãos desencarnados, tá bem? Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Pedimos humildemente a vós, os bons espíritos, que possam ajudar-nos a vibrar pelos desencarnados, que nós possamos fortalecer esses irmãos na medida do possível, orientá-los e oferecer energias para que eles retomem a sua consciência a respeito da sua situação, e, se for o caso, possam ter liberdade para fazer as suas escolhas. Que vós, os bons espíritos, continuem iluminando os nossos caminhos e orientando os nossos pensamentos, e que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus.
Capítulo 31, página 104. O servidor que especula, servir sem especular, tá? É o título. O servidor que especula perde a graça de ser útil aos que sofrem. Aquele que dá e tem prazer em ser agencioso, diminuindo a quem recebe, atrofia a própria caridade no coração. A sindicância pode ser um ponto de partida para o comércio. Ante a caridade, porém, ela perde o sentido por ser difícil de uma seleção feita com critério, senão com justiça, nas linhas que o amor determina para a nossa vida. Temos a infeliz pretensão de confeccionar ficha das misérias e não dos valores humanos. E se isso nos agrada, estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre as suas reais necessidades. Investigamos sim a vida daqueles que chegam até nós, pelo imã de pretéritos compromissos, a ponto de nos deixarmos em pior condição de que estavam, e por vezes sem o necessário para viver, ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Tu que repassas alguma coisa aos outros e que pelas sindicâncias pode deixar de ofertar, pensa bem. E se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão ou parente, será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção, no caso de ligações de sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e cedemos com o mesmo exagero às pessoas do nosso convívio. Lembremo-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo quando voltou, sem se especular sobre o que ele fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou o seu ciúme, revoltando-se contra os pais, por uma simples dádiva a mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as suas circunstâncias. Isso a nada nos leva. Se Deus fosse trazer a nossa ficha para avaliar o que temos de receber de suprimento divino, será que teríamos direito a tudo que nos está sendo concedido de bondade superior? Se estivesses fazendo uma investigação da tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva em teu favor? Pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não podes ser? Quando és assaltado por ladrões, deseja que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas em se tratando de um filho, um pai, marido ou mulher, imediatamente mudam de ideia. Gritam pela justiça e que todos têm o direito, e põem os homens da lei para trabalhar a liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis cuja severidade destas destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia, os esquecidos dos depósitos de presos, são como nós, seres humanos que têm pais, filhos, irmãos, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido, sempre por ignorância. Nisso não queremos pensar, somente cuidamos do caso quando ele arde em nossa pele. Jesus tratou disso com todo o cuidado, dizendo
que se amamos os que nos amam, nada de especial fazemos, mas faremos muito mais de especial se amarmos aqueles que nos odeiam, se orarmos em favor daqueles que nos perseguem e caluniam. Façamos isso, ou pelo menos comecemos a fazer. E aí sim estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral, para depois amarmos sem especular quem devemos amar. E é isso mesmo, né? E geralmente aquela pessoa que está numa problemática grande, né? Essa daí é a primeira a ser julgada, né? E se fosse ver, é a que mais precisa ser ajudada. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, né? A gente vê, por exemplo, às vezes uma pessoa mais pobre e fala: isso aí por que não vai trabalhar? Né? É muito comum acontecer isso, né? Se as pessoas fizessem igual a mim, ela não tava nessa merda que ela tá. Quantas vezes a gente fala isso, né? Mas provavelmente porque tua vida também não é boa, né? A pessoa que fala isso, ela não tem uma vida boa. Ela se sente obrigada a ter que fazer aquilo que ela não quer fazer. E aí lembra aquela história que eu sempre falo pra vocês do copo vazio, né? Se a pessoa tá se tratando mal, fazendo negócios com o diabo, literalmente, né? Que é quando você paga um preço alto demais para ter alguma coisa. Isso é fazer pacto com o diabo, né? Ou seja, às vezes você não gosta de fazer o que você faz no seu trabalho, mas você faz porque dá dinheiro, né? Fica lá 18 horas por dia tentando ganhar dinheiro loucamente, né? E aí a tua vida é ruim, porque você se maltrata, né? Porque você não consegue ceder à tentação do dinheiro, né? Não que você tenha que viver na miséria, não é isso. Mas será que você precisa fazer tudo que você faz? Né? E isso não é um ou outro caso. A maioria das pessoas são assim. Elas fazem coisas que elas não querem fazer, ou fazem numa quantidade num volume tão grande que elas mesmo não aguentam. E aí por ficarem maltratadas, acuadas por elas mesmas, elas querem agredir. A primeira reação delas, né? Então faz parte do processo, né? A gente tentar, na medida do possível, gerar contentamentos para nós mesmos, né? No sentido de enriquecer a nossa experiência aqui. Aí naturalmente vai sobrar alguma coisa para a gente oferecer para o outro, né? Se a gente se sentir um poço de satisfação em várias coisas, é muito mais fácil você ceder um pouquinho, né, para o outro, daquela satisfação, daquela alegria, daquela tranquilidade, né? Ao passo que às vezes você tá maltratado, vive uma vida bem, né, sem prazer, vamos dizer assim, em certo sentido, por causa do estilo de vida que você escolheu ter. E aí naturalmente você quer que todo mundo se lasque mesmo, né? É natural. Então aí nesse momento cabe aquela importante reflexão, né? O que eu estou fazendo aqui, meu Deus, né? E começar a pensar e achar um meio termo, achar uma coisa que faça mais sentido para sua vida, no sentido de melhorá-la e obviamente permitir que você tenha melhores condições de empatia com o outro. Tá certo? E isso acaba se tornando uma reflexão importante na nossa vida. Vamos aproveitar esse momento e fazer uma prece por nós mesmos. Uma prece onde a gente pede naturalmente que os bons espíritos amparem as nossas necessidades, os nossos desafios. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, teu nome seja louvado. Que nós possamos ter a liberdade e o compromisso de melhorarmos a nossa experiência aqui na Terra a cada dia. Que nós possamos estar felizes e também amparados por vós, os bons espíritos.
que orientarão os nossos passos e os nossos pensamentos, a fim de que cada vez mais possamos, de alguma maneira, oferecer uma experiência de satisfação àqueles irmãos que, assim como nós, lutam todos os dias pelas suas conquistas. Que vossos bons espíritos possam iluminar nosso caminho e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Transcendência. O amor é o poder que nos permite transcender todas as nossas limitações. O nosso trabalho é remover tudo aquilo que nos impede de manifestar esse poder. Nosso desafio é remover as capas temporárias formadas pelo karma. Capas que fecham o nosso coração e restringem a nossa capacidade de amar. Somente um coração aberto pode colocar o amor em movimento. E somente quando o amor está em movimento, ou seja, quando está sendo compartilhado com todos, a ascensão é possível. Portanto, se nosso maior desafio é sustentar o coração aberto em todas as nossas situações de vida. Engraçado que estava lendo isso aqui, fazendo uma comparação com chakras, né? Chakra cardíaco mesmo, né? Tá no nosso peito. E ele é um adutor, né? Na melhor acepção de palavra, ele é um adutor de energias, né? Ou seja, a boca do chakra, ela faz essa energia transcender sobre, né? Sobre o nosso corpo físico. E como a gente tem dificuldade de manter esse chakra funcionando, né? Ou seja, a gente não tenta travá-lo, né? O tempo inteiro, para que nenhuma energia escape, ou nenhuma energia, né, flua por ele. Porque a gente quer, antes que tudo, primeiro que nada, pensar em nós mesmos, né? Única e exclusivamente, mas não pensar no sentido amplo e profundo, no sentido mais simples, né, de avareza, de medo, de desconfiança, né? Com esse tipo de pensamento que a gente gosta. Então geralmente a gente olha para o mais ferrado que a gente e fala assim: ah, antes ele do que eu, né? É porque eu trabalho. Esse vagabundo aí. E aí completa a frase, né? Então cabe a nós encontrar um meio termo, né? Que seria a gente cuidar mais da gente, para que a gente tenha condição de um dia, como eu já disse, ficar mais aberto para a adoção dessas energias, né? Para que a gente possa naturalmente fluir mais no nosso planeta do que simplesmente viver à deriva, ou viver se defendendo ou reagindo, que é normal, né?
Enfim, gente, hoje a prece foi curtinha, um pouco mais curta, porque realmente vocês veem que está sendo um esforço grande aqui continuar, e acho que minha voz também não deve estar muito agradável, né? Mas eu espero que vocês tenham uma boa semana e que a gente continue em breve, né, no nosso próximo encontro de Evangelho no Lar, onde com certeza estarei muito melhor do que hoje, com a voz ao normal, tá certo? Boa semana e a gente se vê em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom, gente? Até lá.